Assim como na física, segundo a doutrina espírita, a lei de ação e reação é um princípio fundamental do universo. Ela afirma que para toda ação há uma resposta igual e oposta. Da mesma forma como jogamos uma bola contra uma parede e ela nos retorna com a mesma força com que a enviamos. Essa lei também se aplica às ações que fazemos aos outros. Quando nós praticamos boas ações, boas vibrações retornam para nós. O mesmo acontece quando de alguma forma prejudicamos intencionalmente alguém, criando más ações e problemas para esta pessoa. O universo nos devolverá essa energia com a mesma intensidade. Portanto, como podemos ver, a lei de ação e reação, segundo a doutrina espírita, é uma força muito importante que devemos conhecer e entender para vivermos da melhor maneira possível enquanto espíritos encarnados. No vídeo de hoje, mostraremos a entrevista concedida pelo médico e espírita Dr. Jorge Andréa dos Santos sobre o tema A Lei de Causa e Efeito no programa Despertar Espírita. Antes de irmos diretamente para o vídeo, gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer cada um dos 5.000 inscritos deste canal. Atingimos essa marca agora recentemente e é um motivo de muita alegria e orgulho para nós saber que de alguma forma podemos contribuir para a divulgação da doutrina espírita. Como forma de agradecimento a todos os inscritos que curtirem este vídeo e comentarem embaixo "Sou inscrito, quero meu presente", nós iremos sortear um e-book sobre a doutrina espírita. Então já sabe, se não é inscrito, aproveita, se inscreva agora, comente embaixo deste vídeo "Sou inscrito, também quero meu presente", e vamos aguardar o sorteio de um e-book espírita para o sortudo vencedor. Eu sou Maurício Ramos e seja muito bem-vindo ao canal Espírita Orvalho de Luz. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Acione o sininho das notificações. Bom que você está aqui conosco. Nós vamos conversar hoje sobre lei de causa e efeito. E convidamos o Dr. Jorge Andréa, que é psiquiatra e escritor espírita. Dr. Jorge Andréa, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, prazer é nosso. E vamos conversar. Vamos conversar sobre lei de causa e efeito. Doutor, fala um pouquinho sobre isso para nós. Lei de causa e efeito. São condições vibratórias que nós estamos subordinados no universo. Porque o universo é um campo vibratório. Então, todos esses elementos, eles se contracenam um com o outro. E há uma lei chamada de dualidade universal que é precisa dentro das condições cósmicas. Vamos explicar isso melhor. Para que haja evolução, é preciso que tenha uma contraposição. Digamos assim, se o indivíduo está no processo de evolução, ele precisa dizer o que é que tem embaixo e o que é que tem em cima. Ele tem dois horizontes. Vamos chamar um inferior e outro superior, para o nosso entendimento, que se equilibram. Exemplificando isso. À noite tem o dia. O erro com o acerto. O claro, o amor com o ódio. O claro com a dualidade, né? Tem essa dualidade universal. O mal com o bem. Como é que nós vamos avaliar o bem do indivíduo se nós não temos o patamar do mal para fazer essa avaliação? Então isso ocorre para que nós consigamos distinguir uma coisa da outra. E dar o impulso da evolução. Certo. E o impulso da evolução se dá por isso. É essa contraposição vibratória. Agora, é como nós entendemos a coisa. Será que é isso? Mas
Tá lógico. Nós estamos caminhando, né, na busca desse entendimento. Tá lógico. Agora, tem ações nossas que repercutem indiretamente nos outros. Você, por exemplo, que está aí assistindo a nossa telinha, deve estar se perguntando, puxa, será que todos nós estamos imersos na lei de ação e reação? Quando eu faço alguma coisa a outrem, isso repercute em mim? Como é que é isso, doutor Jorge André? Repercute. Repercute. Porque não é só uma linha direta. Tem a linha direta da própria evolução, mas tem o que nós chamamos as ramificações. Porque o indivíduo sai um pouco da linha direta e fica naquele patamar até ajustar o patamar. Depois de ajuste, ele toma o fio novamente. São casos das reencarnações que falem de falência de determinados espíritos, que eles não retrogradam jamais, mas quando se equilibram, voltam para o processo da evolução. Isso quer dizer que todos nós caminharemos para ele. Agora, nós fazíamos um planejamento reencarnatório antes de voltarmos. Nós podemos seguir esse planejamento ou não, porque temos o livre-arbítrio, não é isso? Então, nós podemos piorar a nossa situação, ou melhorar, ou desencarnarmos na mesma? Como é que fica? Nós podemos estacionar as nossas posições, porque o espírito não retrograda. Mas isso não quer dizer que esta dívida não tenha que ser equilibrada, porque senão o indivíduo não toma novamente o fio da própria evolução. Então ele precisa, nessas ramificações, equilibrar os processos laterais. E esses processos laterais são grandes oscilações. Vamos dizer que a linha de evolução não é uma linha reta, mas é um zigue-zague, mas sempre dentro de um contorno buscando algum alvo. Na Índia, há a casta dos miseráveis, por exemplo. Eles devem se submeter a isso, a essa condição kármica? É kármico isso, por exemplo? Eu acho que sim. Que são reações. Que são indivíduos, vamos dizer assim, dentro daquele regime ainda de castas, etc., que nem o nosso Gandhi conseguiu, embora melhorou bastante, muita coisa, mas nem ele conseguiu essas castas indianas, superar que isso. São elementos corretivos do processo evolutivo, do processo kármico. Nós precisamos corrigir o mal passado sempre através da dor? É só através da dor que nós conseguimos superar? Nem sempre. Realizações. O indivíduo faz realizações. Digamos assim, um indivíduo que tem grandes dívidas do passado. Chega na Terra, tem intelecto para isso, torna-se um pesquisador, descobre uma coisa que vai beneficiar a humanidade. O salto evolutivo vai se dar. Agora, a neutralização também do seu passado negativo. Doutor Jorge André, todo sofrimento advém de um karma anterior? Ou a gente pode complicar a nossa vida? Também pode complicar. Ah, é? E podemos ainda acrescentar uma coisa. Tem sofrimentos de indivíduos que têm uma linha muito precisa dentro da evolução. Vamos dizer assim, não devem nada no passado. Mas o sofrimento continua para aprimorar o processo da evolução. Esses indivíduos que sofrem dessa forma são espíritos que têm condições para isso. Então, Jorge André, karma, lei de causa e efeito, ação e reação, é tudo a mesma coisa? É. E precisamos também dar uma conotação a karma. Porque nós achamos que karma sempre é ruim. Karma quer dizer reação. Pode ser um karma positivo ou um karma negativo. Então nós temos karmas positivos em nossas vidas. E negativos. Agora, de um modo geral, se emprega a terminologia karma como se fosse uma coisa não bem gostosa nem aceita. Então, tudo aquilo que a gente faz vai ter uma reação futura. E se eu planto rabanetes, eu colho rabanetes. Se eu planto espinheiros, eu colho espinheiros. É isso? Tem variações. É? Variações que se equivalem. E é que, por isso, nos mecanismos reencarnatórios,
quando o indivíduo tem dívidas pretéritas, não quer dizer que essas dívidas vão refletir exatamente iguais como na posição anterior. Mas sim com coisas equivalentes que equilibrem, se ajustem e explicando melhor. Vamos dizer que o indivíduo desenvolveu o amor para umas tantas posições. Ele, a pouco e pouco, vai diminuindo aquele karma negativo por este amor. Não precisa ser a mesma coisa. Então o amor cobre a multidão dos pecados, é isso? E é por isso que os orientais chamam este indivíduo está queimando o karma. Então, por exemplo, quando a gente faz uma coisa boa, praticamos a caridade, nós estaríamos também neutralizando coisas ruins do passado? Com certeza, sempre. Sempre. Como todos nós temos os nossos defeitos, e perdoe eu dizer, estamos encarnados porque somos necessitados, sempre temos alguma coisa a fazer. E quando não temos, vamos dizer mesmo assim, dificuldades pregressas, só o processo reencarnatório já são impulsos evolutivos. Agora, doutor Jorge André, quem se encarrega de registrar as coisas boas ou ruins que nós fazemos? Nós ficamos com alguém ao nosso lado, um anjo da guarda, ou Deus fica lá de cima olhando? É a grande lei onde nós estamos mergulhados, mas nós temos a nossa responsabilidade. O nosso grande eu, aquilo que os psicólogos modernos chamam de self, inclusive a nossa Joana de Ângeles, que é uma das grandes mensageiras hoje da parte espiritual na Terra, ela chama de self, que é uma zona específica que nós não temos como defini-la nos seus detalhes, e a psicologia, do modo geral, sabendo que este foco vibratório existe, colocar o nome de self, mas definir isso, mensurar isso, é impossível, porque é uma zona impenetrável na nossa organização íntima pelos métodos psicológicos atuais e conhecidos. Então, fica registrado em nós o ato que nós Tudo fazemos. registrado. Fica registrado. Né? Exigindo uma reparação ou então atraindo coisas boas. Né? Ou então proporcionando evolução. Por exemplo, nós estamos agora conversando, está tudo sendo registrado na nossa organização. Mesmo que não fique no nosso consciente, vai para o nosso inconsciente, ela fica latente. Que o inconsciente, ou zona espiritual, retém tudo. Porque tudo cabe lá dentro, inclusive o cosmos. Por uma razão. Porque não há tempo nem espaço. Então, não havendo tempo nem espaço, cabe um mundo lá dentro. É meio difícil a gente, com as nossas medidas reduzidas da nossa dimensão, avaliar esse processo. Nós gostaríamos sempre de colocar as coisas em algum lugar que ocupe espaço. Mas esses estão introjetados num mundo vibratório e que representa o próprio universo dentro de nós. Não está complicado, não? Não, está ótimo. Está muito bom. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores estão gostando muito. E vocês já devem ter pensado assim, puxa vida, tem coisas que eu faço, que eu vejo a repercussão nessa própria existência, mas eu passo por problemas que eu não vejo, eu não reconheço a causa disso. E aí, doutor Jorge André, pode ser de uma encarnação passada ou de outras? Tudo isso tem correlações. Em que a reencarnação está presente na lei de causa e efeito? É muito difícil nós fazermos essa dosagem. Por uma razão, o indivíduo vem na reencarnação. Digamos, com alguma missão, que todos nós temos uma missão. Missão, pelo menos, de evoluir. Estamos reencarnados para isso. Vamos dizer que a gente tem essa missão. Então, o indivíduo, como é que vai mensurar isso? Há uma possibilidade de se achar que determinado espírito vai fazer isso, mais aquilo. Mas o indivíduo vem para uma família, para uma alimentação, um tipo de educação, um tempo diferente. Há uma série de conotações na Terra. E é por isso que tem essas variações. Ou melhor, que existem essas variações. E que são individuais. Agora, você ainda joga um grande fator dentro disso tudo.
é a biotipologia do indivíduo, o tipo psicológico de cada um. Então, nesse tipo psicológico, ele arrecada mais. Pode dar alguma coisa a mais, pode dar de menos do que se esperava, pode fazer alguma coisa a mais. Às vezes, com um acréscimo de que não se esperava, o indivíduo faz alguma coisa a mais. Então não existe um determinismo, né? Não, aí é que está. São as variações do livre-arbítrio. Uhum. Então a pessoa pode optar, não é? Para até melhorar a sua situação ou até piorar, não é verdade? E todos nós caminhamos para isso. Queremos, precisamos e sempre estamos alertas para este trabalho produtivo. Tanto que os indivíduos, digamos assim como nós, medianamente evoluídos, que a gente já está neste embalo psicológico da doutrina espírita. Vamos dizer que a gente passe para o lado de lá. Não agora, mais tarde. E o que vai acontecer? Nós já temos o impulso psicológico deste sentido da evolução, desse sentido espiritual, da eternidade do espírito, uma série de coisas. Nos convidam e diz, não, está chegando o tempo de você ir para a Terra. O indivíduo diz, está ótimo, eu quero ir, etc. E ele escolhe. Quando o nosso Kardec diz que nós escolhemos, é muito interessante isso. A gente fica pensando, será que o indivíduo quer ser qualquer coisa e pode? É que o indivíduo só escolhe o que está na altura do pensamento dele. Aquilo que ele tem condições, não é? Ele tem condições. Quando ele extrapola um pouco, aquilo é rebatido. Digamos assim que eles fazem um amparozinho dessas extrapolações, etc. Mas cada um é encaixado exatamente porque é um campo vibratório. E sendo um campo vibratório, tem uma série de conotações. E essas conotações dão o livre-arbítrio e dão mais do que tudo isso, a posição de vida do indivíduo. Ele tem que conviver dentro daquele processo vibratório. São as correções da lei. Exatamente. Uma série de coisas. E nós estamos mergulhados dentro dessa lei que é o próprio Deus, né? Jorge André, a lei de causa e efeito, ou ação e reação, enfim, como seja chamada, ela existe só para a Terra ou ela é uma lei universal? É uma lei universal, nem pode deixar de ser. É uma lei de equilíbrio. Porque se não fosse uma lei universal, como é que nós podíamos dizer essa imensa quantidade de humanidades que deve existir pelo cosmos? Então tudo está dentro dessa lei. Tudo dentro dessa medida. Há uma divergência muito grande de tipos, ninguém tem dúvida disso. Mas é que o trabalho de cada um no processo evolutivo se equivalem. De maneira que o espírito vai chegando nas suas posições evolutivas, mesmo com corpos diversos, mas com equivalência de trabalho construtivo e de aquisições. Então ela tem uma correlata ligação, uma direta ligação com a evolução da pessoa. Sem dúvida alguma. Agora, se você me pergunta qual é essa finalidade da evolução, eu faço uma pergunta para você. Vamos lá. Eu também quero saber. Porque nós sabemos, tem uma série de respostas filosóficas, etc., religiosas. Todo mundo sabe que é para alcançar posições sempre maiores. Mas qual seria essa finalidade ideal? Um mergulho no próprio Deus? Participando diretamente de um trabalho divino? É uma coisa que transcende nossa avaliação. É verdade. Mas transcende mesmo. No Evangelho de Jesus, o amor cobre a multidão dos pecados. Né? O que isso nos fala em respeito à lei de ação e reação? É justamente isso. É um tamponamento com o trabalho construtivo dos nossos deslizes, das nossas dificuldades pretéritas. Sempre há uma necessidade de avanço com esse trabalho, que é um trabalho criterioso, equilibrado, ajustado, porque nós estamos ganhando posições consideradas positivas. De acordo com a lei de causa e efeito, se eu matei alguém, eu tenho que morrer da mesma maneira? De jeito nenhum. Não há esta posição que pode acontecer,
mas não há uma posição definida para isso. Porque o indivíduo pode vir numa encarnação na qual ele possa desenvolver ações positivas. E isso são elementos neutralizantes às suas dificuldades pretéritas. E conforme esse trabalho cada vez mais produtivo, ele acaba fazendo uma neutralização bastante expressiva. Tem indivíduos, por exemplo, que chegam na Terra com essas dificuldades ou coisas semelhantes, mas tem um processo de doença. Aquela doença seria letal para eles, porquanto seria a reação kármica negativa. Mas eles vão desenvolvendo tantas coisas que essa doença vai se atenuando lentamente, o processo vai chegando até um processo de cura, se for o caso. De maneira a sempre atenuantes muito grandes. É aquilo que comumente nós chamamos acréscimos de misericórdia. O indivíduo foi bafejado pela informação espiritual. O médium trouxe informações interessantes. O amigo espiritual nos protegeu, essa coisa toda. E foi dando as informações, mas o indivíduo precisa ser o responsável e aquele que trabalha para si. Ninguém pode entregar a sua cruz para os ombros de quem quer que seja. Então, se eu começar desde agora, você, por exemplo, está aí nos assistindo na telinha, se começar desde agora a trabalhar no bem, a orar, a aproveitar as oportunidades para praticar a caridade, estará neutralizando um karma negativo do passado, caso haja? Caso haja, gostei desse caso haja. Foi muito bom. Não, claro que tudo isso vai entrar num componente de impulso evolutivo e vai neutralizar tudo, etc. Muitos indivíduos que vêm à Terra com certas determinações, ele consegue sair daquilo e não teve os acontecimentos que eram esperados, porque as reações se fazem. Mas quando o indivíduo tem positividade, ele neutraliza a ação. Então vamos falar de karma bom agora. É claro. O que nós podemos fazer na nossa existência para que ela melhore cada vez mais, para que tenhamos prosperidade, paz, saúde, equilíbrio, harmonia? Primeiro, equilíbrio mental. E esse equilíbrio mental nós só conseguiremos com as realizações no bem. Não tem outro caminho. O bem que nós falamos aí é o amor. Sobre todos os aspectos. É a mãe de família, é o pai equilibrado, é a família ajustada, é o menino que trabalha, que estuda, que avança, etc. Claro que ele tem as mãos que lhe são dadas para os seus passos se tornarem seguros. Mas ele precisa, internamente, dentro dele, de coração, colocar as suas doses pessoais. Não tem por onde. É o caminho que cada um tem que percorrer com as suas possibilidades e os seus impulsos. Como pode auxiliar a pessoa que erra? Quem pode interferir por ela? Ou é ela própria que pode fazer o seu destino? As interferências são múltiplas. A pessoa vai se auxiliar por si própria, por interferência de amigos espirituais ou por interferência de amigos encarnados. Tudo isto está dentro das condições que a evolução nos mostra e apresenta. E as variações se perdem num mundo de fenômenos. Deus perdoa os débitos que nós contraímos, doutor Jorge André? Bom, o perdão existe, porque são os acréscimos de misericórdia a fim de que o indivíduo possa tamponar as suas dificuldades, neutralizando com construções o passado negativo. Sempre as construções, claro que atuais, com o passado negativo.
nós ficamos pensando nas crianças, né, que já nascem com problemas físicos tão graves, com limitações. Isso é devido a algum problema anterior em vidas passadas? Mas sem dúvida alguma estão ligados a problemas anteriores. Porque o indivíduo que tem uma carga vibratória N, vamos colocar assim dessa forma, com variações muito grandes e com sentidos pesados de um passado difícil, é claro que toda a sua conjuntura, inclusive a perispiritual, vai determinar no ovo, pelo processo reencarnatório, as dificuldades existentes. Em outros termos, a morfogênese, a formação de um ser por ter vibrações não coerentes com uma vida sadia, é claro que ele vai passar tudo aquilo para a zona física. Então, os nossos elementos de herança, os cromossomos, mesmo que os pais nos forneçam elementos sadios, pode haver uma distorção nesta herança. Às vezes, o indivíduo já vem com tanta dificuldade que eles já entram nos familiares que têm dificuldades genéticas, por atração. Certo. E quando a pessoa comete um crime, mas sem saber, sem ter noção da lei divina, por exemplo, um canibal, né, um selvagem, quando ele tem um ato negativo, tem o mesmo peso? De jeito nenhum. Eu lhe digo mais o seguinte, aqueles indivíduos civícolas que durante as guerras aprisionam o inimigo e depois pegam o inimigo e fazem um verdadeiro banquete com o seu corpo para absorver um pouco de energias dos guerreiros, etc. Esse indivíduo absolutamente não tem karma nenhum. Negativo. De jeito nenhum. Ele vai ficar oscilando nesta posição positiva, no caso será positiva, porque está encarnado. E aos poucos ele vai granjeando lentamente os mecanismos da vida evolutiva. Mas karma, absolutamente não. Isso quer dizer o seguinte, que o processo kármico está de acordo com a responsabilidade de cada indivíduo. Responsabilidade essa ligada ao plano evolutivo em que nos encontramos. Então, de acordo com o meu entendimento, né, a lei de ação e reação vai funcionando em mim de formas diferentes. De formas diferentes. As variações são imensas. E o que nós podemos fazer para neutralizar as coisas ruins que possam ter eco, que cometemos no passado, que possam ter eco agora? Mecanismos de vida sempre no sentido positivo. Aí o auxílio da religiosidade é formidável. O indivíduo que tem uma religião construtiva, vamos dizer uma doutrina espírita, com fé raciocinada, e o trabalho que vai desenvolvendo dentro de uma doutrina dessa, no seu estofo, o salto evolutivo é imenso. É imenso o salto evolutivo. Ou então, os sofrimentos maiores. Sofrimentos dos indivíduos, digamos assim, que estão colocando pessoas, salvando pessoas, dando as suas horas de vida mais preciosas por alguém, e o salto evolutivo desses indivíduos são muito expressivos. Puxa, doutor Jorge André, muito obrigada por você estar aqui conosco. Nós estivemos falando com o doutor Jorge André, que é escritor e psiquiatra espírita, a respeito da lei de causa e efeito. Fique conosco. Aproveito agora também para lembrar aos inscritos que estão ainda interessados em fazer o download do e-book gratuito sobre o passo a passo no Evangelho no Lar, que deixarei novamente o link para download na descrição deste vídeo. E a você, que ficou mais uma vez até o final deste vídeo, meu muito obrigado. Desejo a todos vocês muita luz, muita paz. Que assim seja.